A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Vamos para mais uma meditação. Por que Deus faz além do que pensamos? O fato de Deus agir além do que pedimos, a partir de agora faremos algumas considerações para analisar as razões de o Senhor realizar além do que pensamos. Mas antes de entrarmos nesse mérito, precisamos entender um pouco sobre o nosso processo mental e nossa memória. Nosso processo mental. Pensar é um processo mental que permite ao ser humano refletir sobre si mesmo. O outro é o mundo em que vive, analisar dados, conceber e organizar ideias e conceitos, conferir, deduzir, decidir, estabelecer prioridades e metas, projetar planos para o futuro. Pensar de modo racional é o que distingue o ser humano dos animais. Ajuda-o a lidar com a realidade interna e externa de forma inteligível e permite-lhe refletir sobre a sua existência, interferir sobre o seu passado, presente e futuro, tomar decisões, bem como encontrar um sentido para a sua vida. Por isso, o filósofo René Descartes afirmou: penso, logo existo. O modo como pensamos é resultado do que aprendemos, das crenças, dos valores internalizados em nós pelas agências socializadoras, a família, a escola, a mídia, e do conhecimento adquirido, pelas experiências que temos. Isso tudo combinado nos ajuda a ter uma percepção do mundo. Nós captamos a realidade externa por meio dos nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. Assim tiramos as impressões do mundo externo e as registramos em nossa mente, onde as ideias sobre as coisas são articuladas, interpretadas e dão lugar aos nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. A partir daí podemos concluir que a forma como pensamos determina a nossa maneira de ser e agir. Com base nesse raciocínio, o pensamento pode ser considerado a expressão mais palpável do ser humano, pois o que relevamos por meio da nossa linguagem, da nossa postura, das nossas crenças, das nossas escolhas, permite aos outros vislumbrarem quem somos, do que gostamos e o que desejamos. Isto é científico. Tudo começa a partir do processo mental. Você tem vontades, desejos, sentimentos. Primeiro pensou acerca deles, identificando-os, validando-os em sua mente. Nossa memória. Todos os dados e processos mental ficam registrados na memória, de curto ou de longo prazo. E o que acontece no resgate das lembranças dentro da nossa memória é espetacular. Todas as vezes que nos deparamos com uma nova situação,
A nossa mente vai ao arquivo da memória para buscar alguma informação que possa ajudar-nos a solucionar o caso. Essa operação da mente acontece numa velocidade surpreendente e muitas vezes nem nos damos conta do processo. Nossa mente recorre à memória a fim de revisar nossa história de vida. Se os dados usados forem negativos, nosso presente e futuro pode ser neutralizados pelo medo ou pelo desânimo. Se forem fatos positivos, seremos impulsionados a acreditar no futuro e ao continuar disposto a lutar e a vencer. Por isso que o profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A mente tem dois processos. A memória, como já falamos, que está ligado ao passado, e a imaginação, que tem a ver com o futuro. É tão fantástica a mente humana que podemos projetar o nosso amanhã por meio da imaginação. Conseguimos enxergar-nos em algum lugar num tempo à frente, ou ver alguma coisa que pretendemos para a nossa vida. Podemos entrever, por exemplo, como desempenharemos atividades profissionais que almejamos, a vida a dois que queremos ter, o carro que pretendemos comprar, criando imagens mentais que poderão ou não vir a concretizar. A capacidade da mente humana é tão fenomenal que sempre surge a dúvida se a nossa mente é capaz de realizar coisas tão surpreendentes. Por que Deus simplesmente não age em consonância com o que pensamos e projetamos para o nosso futuro? Porque Ele sempre vai muito além das razões que apresentamos. Porque nossos pensamentos são limitados, nossa mente está sujeita à operação de erros, à influência de terceiros e a outras interferências externas que nos torna suscetíveis a desviar-nos do propósito de Deus. A nossa mente é limitada. Como ser pensante, o homem tem uma capacidade mental extraordinária de analisar, fazer interferência, buscar em sua memória informações e experiência para tomar decisões, fazer escolhas, solucionar questões e projetar seu futuro. Contudo, precisa ter cuidado, porque se fizer escolhas cruciais com base apenas na lógica, em sua intuição e suas emoções, correrá o risco de errar e enfrentar muitas crises devido às consequências, às vezes irreversíveis, de seus atos. Ninguém, a não ser o próprio Deus, tem o domínio total do conhecimento. Nem mesmo o ser humano, considerado a coroa da criação divina, tem toda a informação e o discernimento necessário do que é realmente bom para si e a solução real para determinada situação ou questão. Por isso, em certos casos, podemos estar falando com Deus coisas que não representam aquilo que necessitamos e o que o Senhor realmente deseja para nós. O sábio Salomão deixou um conselho fundamental em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aquele que teme a Deus não se estribas em si mesmo.
em sua inteligência, percepção, lógica, intuição e muito menos nas suas emoções. Seu coração está firmado em Deus. Por isto, não temerás maus rumores. Ele reconhece as suas limitações e confia naquele que o criou e o sustenta. Por causa disso, será surpreendido pelas bênçãos divinas daquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Pensamos errado. Apesar de a nossa mente ser uma obra maravilhosa de nosso Criador, para nos capacitar a conhecer a nós mesmos, nossos semelhantes e o mundo em que habitamos, a reconhecê-los e a lidar com questões complexas, antes de tornarmos uma decisão importante que venha o comprometer nosso futuro e o daqueles com os quais convive, devemos consultar o Senhor a sua palavra, porque além de limitados desde que pecamos, nosso processo mental ficou comprometido pela operação de erro, devido à inclinação das nossa carne para o mal. Para você entender melhor, cabe ressaltar que o conteúdo de nosso pensamento e nossa forma de pensar são baseados em um histórico de experiências assimiladas por nós ao longo de nossa jornada de vida. Essa bagagem de conhecimento adquirido não é 100% confiável e sadio. Algumas informações registradas na memória podem ser fruto de impressões e juízos equivocados, levando todo o processo mental a gerar ideias errôneas quanto às determinadas pessoas, questões ou problemas. Tal equívoco acarreterá prejuízos emocionais, espirituais, materiais e físicos sem par, comprometendo o nosso presente e o nosso futuro. Diante dessa realidade, Deus, por intermédio do seu Espírito, intervém nos processos mentais daquele que lhe são submissos, neutralizando a operação de erro e permitindo que discernam a verdade. Foi por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, assinalou a importância de andarmos em espírito e não pela carne. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não pode agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com as nossas naturezas humanas. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 8.
E tem o capítulo 12, versículo 14. Influências negativas. Outra contingência humana que leva Deus a interferir em nossa história é a fazer muito mais do que pedimos ou pensamos são influências negativas, que sofremos de pessoas ou circunstâncias que nos levam a destoar da vontade do Senhor e de seus propósitos para nós. Porque essa influência ocorre porque o ser humano vive em sociedade, está cercado por pessoas que exercem algum tipo de influência sobre a sua vida. Podem ser amigos, familiares ou colegas de trabalho com quem costuma compartilhar amizades e afinidades. Logo, é comum ouvir as considerações de terceiros e, por vezes, deixar-se influenciar pelas opiniões mais eloquentes. É claro que é necessário e saudável que o ser humano viva em comunidade. É óbvio que existem conselhos realmente bons, entretanto, somos falhos. Assim, há sugestões, informações e aconselhamentos que podem motivar-nos a tomar atitudes erradas. Por isso, somos alertados. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Além disso, não temos a capacidade de penetrar nos pensamentos de outros e saber a real intenção dele a nosso respeito, nem discernir o correto ou o incorreto numa informação, vislumbrando todas as nuances dela e o seu contexto. Assim, se formos imprudentes e totalmente influenciáveis, nosso pensamento será afetado com dados inverídicos. Cometeremos muitos erros e sofreremos os danos. Qual deve ser, então, nosso posicionamento como pessoas que amam a Deus e prezam as suas palavras? Não nos conduzimos apenas com base em nossa própria opinião ou alheia. Não tomarmos decisões estribados apenas no que nos disseram e no que está aparente. Antes, considerarmos tudo à luz da revelação bíblica, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, tendo cuidado de pautar nossas escolhas, decisões e atitudes nas orientações de Deus. Assim seremos bem-sucedidos sempre e poderemos declarar como o salmista: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Salmos capítulo 16, versículo 8. Veremos também alguns atributos de Deus que lhe permitem fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Fiquem todos com a paz do Senhor.